Estamos aqui então ao vivo e o Senhor me trouxe uma palavra para os nossos dias. O Senhor me trouxe uma palavra para os dias de hoje. Dias de dores, dias de apostasia, apostatas, dias de dores, de idolatria que tem permeado a face da terra e tem cercado. Há uma maldição que tem rodeado a noiva do Cordeiro em todo o território do nosso país. E também tem cercado também as igrejas que estão no mundo inteiro, que é a idolatria. A idolatria tem trazido em nosso meio a apostasia. E a apostasia nada mais é aquele que afastou, aquele que abandonou, aquele que voltou para trás e abandonou a sua fé. Estamos vivendo este tempo. Estamos vivendo porque a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, tem perdido o teu direito, tem perdido a sua primazia, tem perdido a sua essência. A noiva do Cordeiro tem deixado os estatutos e os mandamentos do Senhor e tem se apartado do Senhor, como diz o profeta Isaías, e o Senhor em suas menções dizendo a ele: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu quero trazer uma mensagem aos nossos corações, baseado no tema 5 ferramentas que Satanás usa, que o inimigo das nossas almas usa, para destruir uma igreja, para destruir uma família, para destruir um ministério, para destruir uma empresa, para destruir um lar e para destruir um casamento. 5 ferramentas que o inimigo usa. E louvado seja o nome do Senhor por essa visão que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias. Eu quero dizer aos irmãos que alguns até diz: pastor, mas tem base bíblica dizendo que o inimigo das nossas almas tem poder. Eu não estou dizendo que ele não tem. Eu estou dizendo que ele tem poder, mas não tem ferramentas. A palavra do Senhor diz que ele tem poder, mas todo o poder está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar o seu coração e aos nossos dias de hoje. Irmãos, no livro de Efésios capítulo 6, a igreja tem deixado este livro. Eu não sei de que forma os irmãos têm lido esta página deste livro de Efésios. Eu não sei de que forma as igrejas têm tratado essa página do livro de Efésios capítulo 6, mas é um livro que já nos fala, já nos dá uma menção da autoridade que Deus impôs na terra sobre a tua igreja. A igreja do Senhor não é uma igreja anêmica, a igreja do Senhor não é uma igreja cancerosa, a igreja do Senhor não é uma igreja aidética, a igreja do Senhor não é uma igreja que não tenha direção. A noiva do Cordeiro, ela é a noiva, ela é a igreja triunfante, e o Senhor não deixou a sua igreja despreparada nem desprotegida. Não. O Senhor Jesus disse ali certa vez com Pedro, dizendo: Pedro, seis que teu nome é Pedro, eu te conheço muito bem, porque tu me conheceste, Pedro, e sobre esta rocha, Pedro, tu edificarás a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão, Pedro, contra a minha igreja. Deus não deixou a sua igreja desprotegida. Deus não deixou a sua igreja sozinha. Ele deixou a autoridade. Ele dizendo em suas palavras, o Senhor Jesus falando em suas palavras: se tu crê em meu nome, fará obras maiores do que essa. Em meu nome vocês farão as obras que o meu Pai me enviou, e fará também maiores do que eu faço. Somente crê em meu nome. Então nós temos visto, irmãos, que as idolatrias têm chegado aos nossos dias, que nós temos visto muitos mecanismos para que o povo venha se apresentar na presença de Deus. Eu não sou contra artifícios, para que o povo venha se apegar mais, mas irmãos, ainda o ministério da palavra é o ministério verdadeiro. Ainda, irmão, nós temos que acreditar que só existe um nome para ser adorado, e este nome é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas nós não temos visto isso. Nós temos visto a noiva do Cordeiro com a cabeça baixa. Nós temos visto irmãos entrando na igreja e depois de um grande culto de unção e de poder, saindo
saindo com a sua cabeça baixa, cabisbaixo, vendo irmãos que saem cheios do mistério, cheios do poder, cheios da graça de Deus, e no outro dia o gigante se apresenta, a barreira, a muralha se coloca em pé, e o irmão perde aquela virtude, perde aquele vigor. Alguns dizem: oh, eu gostaria tanto que a minha casa fosse na igreja, porque na igreja eu sinto, irmão, os nossos dias, o Senhor nos prometeu, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Deus está na igreja, glória a Deus. Deus também está em tua casa, Deus está no teu casamento, Deus está na tua família, Deus está nos teus filhos. Mas pastor Fábio, se eu não conhece a minha família, pastor Fábio, se eu não conhece o meu esposo, minha irmã, você não conhece a palavra. A palavra diz que pela mulher o homem é santificado, e a palavra de Deus diz que pelo homem a mulher é santificada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a palavra de Deus que nos fala e nos garante a vitória. Mas vamos lá, irmãos, ferramentas. Por que ferramentas? Porque o inimigo não tem armas. As armas o Senhor deu da nossa milícia, e a nossa luta não é carnal, mas sim espiritual e poderosa em Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o espírito. Enquanto nós, a igreja de Cristo, estivermos embasados na vista do que nós vemos pela carne, nós nunca venceremos pelo espírito. Porque a palavra de Deus nos fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Diz Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, nos retrata. E o Senhor dando para a tua igreja armaduras. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, diz o Senhor para a sua igreja. Se o Senhor deu a sua noiva, se o Senhor deu a sua igreja ferramentas, não foi ferramentas, Deus deu para a sua igreja armaduras. Nós precisamos nos cobrir com a armadura de Deus. Agora vamos aqui para 5 ferramentas que o inimigo usa para destruir uma igreja. Nós podemos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó e meditar um pouco sobre a vida de Jó. Nós vemos que a vida de Jó foi uma vida regalada a tantas riquezas e vitórias. Jó era um homem muito conhecido, um homem de destaque, um homem não somente conhecido na sua época, mas conhecido também para com Deus. Eu gostaria de que você imaginasse agora Deus fazendo agora e dando teu testemunho, irmão. Você já parou para pensar, meu irmão, que nós pedimos tanto a Deus, nós buscamos tantas coisas a Deus, e nós nunca oramos a Deus e dizer: Deus, como eu estou para contigo? Como o Senhor me vê aí do seu trono de glória? Como o Senhor me contempla? Como o Senhor me vê? Como o Senhor me olha? Porque Jó aqui, no capítulo de número, nós vemos aqui 6 em diante, quando os filhos de Deus se apresentavam perante ao Senhor, o inimigo estava no meio. Agora Deus faz um testemunho, diz ao inimigo: da onde tu vem? E ele diz: de rodear a terra. Aí Deus fala: viste o meu servo Jó, homem temente e fiel, e que se desvia do mal e teme ao meu nome. Irmão, Deus está dando ali o testemunho daquele homem. Eu gostaria de perguntar para você, minha irmã, que sempre tem questionado, que sempre tem pedido a Deus, que sempre tem chorado, que sempre tem buscado pelo seu marido, pelo seu filho, buscado sobre a tua vida financeira. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta nesta manhã. Você tem perguntado para Deus e falado: Deus, como que a minha vida espiritual, como está a minha vida espiritual perante o Senhor? Como eu estou perante a Ti? Eu tenho Te agradado, Senhor? Senhor, os meus caminhos têm agradado o Senhor? A minha vida tem agradado o Senhor? A minha maneira de servir tem agradado o Senhor? Você tem perguntado a Deus? É muito importante nós perguntar a Deus o que o Senhor quer de nós. E aqui, irmão, nós vemos que o inimigo disse para Deus: tu tem cobrido Jó de tantas regalias, tu tem abençoado todo o fruto da sua mão. Porventura Jó iria blasfemar, ou Jó iria servir a Deus de Baal? Porventura vá, toque
Foca em tudo que ele tem, para tu ver se ele não blasfema da tua face, para tu ver se ele não vai falar mal diante de ti. E o Senhor olhou para o inimigo, dizendo a ele: vá, tudo que tem de Jó está sobre o teu poder. Preste atenção, o que o Senhor fala para Satanás está sobre o teu poder, está sobre tudo bem, tudo que dele que está sobre ele, está sobre o teu domínio, sobre o teu poder. Automaticamente, irmãos, o inimigo saiu dali e foi até a vida e a família de Jó. Irmão, eu vejo agora a primeira ferramenta que o inimigo usa para destruir uma igreja, que o inimigo usa para trazer descomunhão trazer discórdia no meio da igreja, no meio do povo de Deus. A primeira ferramenta, irmãos, que o inimigo usa para tentar apagar, ofuscar o brilho da noiva do Cordeiro é a área financeira. Nós vimos que quando o inimigo saiu da presença de Deus, ele atingiu toda a área financeira de Jó. Ele deixou Jó na lama, no rasto. Ele deixou Jó sem nada. É isso que o inimigo tem feito nos últimos dias. O inimigo tem colocado provações financeiras para aqueles que são fiel a Deus, para ver se ele continua na chamada ou se ele para da jornada. O inimigo tem colocado dificuldades financeiras nas igrejas, nos ministérios, para ver se a igreja continua ou se o pastor vai abrir mão, vai dizer assim: ó, quer saber de uma coisa? Não está valendo a pena, eu vou baixar a placa, o negócio não está funcionando. Irmão, a primeira ferramenta que o inimigo usa para destruir uma família, você, minha irmã que luta, você, meu irmão que luta em casa, colocando desemprego, colocando a tormenta financeira, colocando provações em conta de luz, conta de água, o camelô batendo na porta. Esta é a ferramenta que o inimigo usa, a primeira ferramenta que o inimigo usa para destruir uma casa e para destruir uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que nos abriu a mente para entender, porque o inimigo não tem armas, ele usa dados inflamados, ferramentas para poder ofuscar o brilho e o brilho da noiva do Cordeiro. Mas nesta manhã ele está sendo envergonhado pelo sangue do Calvário e pela unção de Cristo que desce sobre a cidade de Bertioga, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Segunda ferramenta que ele usa, que tem trazido muita discórdia no meio do povo de Deus e nas igrejas e nas famílias, é os filhos. Nós, como pastores, temos visto pessoas saindo da igreja por causa do filho. A criança corre para cima e para baixo, não tem um controle do que faz, e o diácono vai repreender a criança para que a criança venha prestar atenção no culto, e a irmã fica com raiva do obreiro da porta, com raiva do obreiro da porta, com o obreiro, e com a obreira vira a cara para o obreiro, arruma a briga e no meu filho ninguém toca. O inimigo tem usado esta ferramenta também no meio das famílias. O pai repreende o filho e a mãe passa a mão. A mãe repreende o filho e o pai passa a mão. E assim vai indo. E isso tem trazido, irmãos, o inimigo tem operado grandemente com esta ferramenta contra a família. Os filhos devem ser um canal de bênção, porque é um canal de bênção, como diz a Bíblia, que os filhos são a herança de Deus. Mas o inimigo usa esta ferramenta, a ferramenta da discórdia familiar, a ferramenta da discórdia dos ministérios. A mãe não gosta que o filho seja repreendido, mas não gosta que o filho seja repreendido na igreja. Mas quando crescer, se não tiver aquela repreensão pastoral, se não tiver aquela repreensão ministerial, vai ser repreendido pela polícia, pelo bandido. A filha vai ser, Deus o livre e guarde, que isso não venha acontecer, mas que o sangue do Cordeiro cai sobre as igrejas, para que nós venhamos abrir a nossa visão espiritual e entender que o inimigo tem usado essas ferramentas para trazer separação nos ministérios, para trazer separação no meio da tua igreja. Mas o Senhor nos abre a visão para que o nome do Senhor seja glorificado. Terceira ferramenta que o inimigo usa. A primeira nós lemos no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 em diante. E a segunda ferramenta está no livro de Jó, capítulo 18 em diante, que é os filhos. A segunda, né? E a terceira ferramenta que o inimigo usa para destruir e acabar com uma igreja, um ministério, e ofuscar o brilho da noiva do Cordeiro,
e do irmão ou da irmã que tem a chamada doença. O irmão luta para buscar cura. O irmão pede para o pastor ungir e ele não é curado. O irmão pede para um ente querido ser abençoado por Deus, ser alcançado por Deus, e aquele ente querido, de vez ser abençoado, ele passa a piorar cada vez mais. Mas agora eu abro um parente. Eu abro agora um parente sobre esta palavra. E eu pergunto à igreja de Cristo de Bertioga. E eu pergunto à igreja de Cristo de todos os territórios e nações que estão nos escutando online. Eu quero dizer aos irmãos em nome de Jesus: será que a nossa vida corresponde conforme a vontade de Deus, para que Deus venha operar um milagre sobre a nossa vida? Alguns usam o texto dizendo: olha, pastor, tem texto e contexto na Bíblia que diz que o Senhor diz na tua palavra: ainda que tu não sejas fiel para comigo, eu permaneço fiel para contigo, porque eu não posso negar o meu nome. Sim, tem esse texto na Bíblia, mas o Senhor quer da tua igreja, o Senhor quer da noiva do Cordeiro posição, o Senhor quer da noiva do Cordeiro unidade, humildade, perseverança. O Senhor quer da noiva do Cordeiro que a noiva do Cordeiro ande na posição para que o milagre venha acontecer. Quando Moisés estava de frente ao Mar Vermelho, Moisés chamou a Deus e dizendo: Deus, o que eu vou fazer agora? O Mar Vermelho na frente e para atrás. Senhor, o povo está me apertando, tá? Aí Deus agora brada com Moisés: Moisés, por que é que você clama a mim, Moisés? Mas Senhor, tu não está vendo? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Deus estava referindo: Moisés, tu está na posição, Moisés. Moisés, tu está do jeito que agrada o meu coração. Moisés, quando uma pessoa tem intimidade, Moisés, como você tem comigo, não precisa falar comigo, Moisés. Determina, Moisés, a vitória. Estenda as mãos sobre o mar, a vara, Moisés, e o mar vai se abrir, Moisés. Irmão, para que essa ferramenta do terror não venha atacar os nossos dias, a nossa casa, a nossa família. Eu não digo somente de doença física, mas eu digo de enfermidade espiritual. Tem um monte de crente aí enfermo espiritualmente, crente com depressão, crente sem desmotivação, crente que só anda com a cabeça baixa, glorifica a Deus na igreja e depois sai para a rua, sai chorando, sai murmurando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer uma igreja crítica, Deus não quer uma igreja anêmica, Deus não quer uma igreja cancerosa, Deus não quer uma igreja idética. Deus quer uma igreja curada, Deus quer uma igreja transformada, Deus quer ver a tua família triunfante. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta ferramenta que o inimigo usa para destruir uma igreja. Explodiu o meu horário. Quarta ferramenta, irmãos, e essa é muito forte. Para mim é chamado jugo desigual. Essa ferramenta é dolorosa. Essa ferramenta, aqueles que me ouvem, que está passando por ela, sabe, dói na alma, dói nas entranhas da alma. Você se dá a conhecer e pedir a Deus uma pessoa para que ande ao teu lado fazendo a obra de Deus. E no momento de mais, quando você precisa dessa pessoa, essa pessoa é a primeira a dizer: para a igreja mais não, rapaz, para com esse negócio, não dá certo não. Só fica agora nesse negócio de rádio, de igreja. Essa ferramenta é uma ferramenta dolorosa. É a ferramenta do desprezo. É a ferramenta do jugo desigual. Eu quero aproveitar essa pauta e dizer para você, meu irmão, que está solteiro, viu? Por que você acha que Paulo se referiu na tua palavra? Aquele que está solteiro, se puder permanecer solteiro, fique. E aquele que está casado, cuide das coisas do casado.
Por que Paulo estava referindo e diz: se tu estás solteiro, continue solteiro? Porque Paulo sabia dessa ferramenta que o inimigo tem usado nesses últimos dias. A desmotivação. Você deitar 10, 20 anos com uma pessoa na sua cama, e no momento de grande prova, grande aflição, essa pessoa olha para você e fala assim: esse negócio de igreja não está dando certo. É a pura realidade nesses últimos dias. O jugo diz igual: o irmão é fogo puro, o irmão está se dando para a obra, o irmão está chorando, o irmão está gemendo, o irmão está passando a língua na gilete, dando glória a Deus. E a pessoa que ele ama, que é a pessoa de confiabilidade, que precisa estar do lado dela, ele fala assim, ou ela fala: para com isso, para que ir todo dia para a igreja? Você não está vendo que está tendo prejuízo? Você não está vendo que não está dando certo? Esta é a ferramenta que Jó passou. Jó ficou sozinho, sem nada, perdeu seus bens, perdeu seus 10 filhos, e agora ele chega ao lado da tua esposa, e a tua esposa olha ele e diz para ele: homem, tu ainda teme e guarda a integridade diante deste Deus? Homem, amaldiçoa este Deus e morre. Ferramenta da humilhação. E ele olhou para ela e falou: mulher, como falas loucas, assim tu fala. Esta ferramenta evangelista, nosso irmão tem interagido no meio da igreja, no meio das lideranças pastorais, no meio dos ministérios, dos evangelistas, dos obreiros, no meio dos diáconos, dos cooperadores. A ferramenta da desmotivação que tem interagido no meio da igreja, e dentro do lar tem atacado os lares. Essa ferramenta, a ferramenta do desprezo, a ferramenta da desmotivação tem interagido dentro do lar. Hoje, irmão, tem um negócio, um tal de uma ferramenta que é incluso com essa, que é uma artimanha do inimigo, que tem separado o casamento. Sabe qual que é? E eu vou falar para a igreja: é o tal da tampa do banheiro. A tampa do banheiro tem sido um problema nesses últimos dias, e eu falo sem medo de errar. A irmã fala: ô irmão, mas homem, você sentou na tampa do banheiro e não levantou a tampa, homem. Eu estou cansado desse negócio de estar levantando a tampa e você sentando a tampa. Mas eu quero falar para a irmã: se a irmã levanta mais cedo e usa a tampa, sabendo que ninguém usou antes da irmã, por que a irmã não levanta e deixa a tampa levantada? A ferramenta tem interagido no meio dos casamentos, no meio das famílias. Tem interagido. Quando a conta vem, o homem já é mais forte, mais sólido, ele crê na promessa. Tem irmã que é fogo puro, irmã. Tem irmã que ela está caindo no precipício, mas ela crê que o milagre de Deus vai acontecer. Mas tem uns irmãos, irmão, que começam: nego, isso não é de Deus. Olha, deixa de ir para a igreja, vai arrumar um trabalho para tu trabalhar noite e dia. Irmão, o trabalho dignifica, mas quem tem chamada, tem chamada. Quem Deus escolheu, Deus escolheu. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nesta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa ferramenta tem destruído casamentos, tem destruído ministérios. O tal do cordel dos ciúmes dentro da igreja, e Deus não tem se agradado com isso, porque nós estamos indo para o templo para adorar e glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a quinta ferramenta, que é a ferramenta que dói, eu vou titular esta ferramenta como a ferramenta do abandono. Quando tu está em cima, todo mundo bota a mão no teu ombro e bate assim e diga para você: eu estou contigo. Quando você está em destaque, todo mundo põe a mão no teu ombro e fala: ah, eu conheço fulano. Opa, fulano lá eu conheço, Bertano lá eu conheço, é meu amigo. Mas quando você está na prova, quando você está na lama, quando você está na cisterna, no calabouço, quando você está em cativo, que você olha para um lado e chama um amigo, e você não tem um amigo. E o amigo que você esperava, que era teu amigo,
Agora ele começa a te desprezar, dizendo assim, ó, se tu estás passando por isso, é porque você pecou contra Deus. Se tu está passando por isso, é porque tem pecado oculto. Se tu estás passando por isso, é porque você blasfemou contra Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que aqui na cidade de Bertioga existe amigos, que na cidade de Campinas existe amigos que não só sorri contigo no momento da bênção, mas no momento da dor, do sofrimento, ele estende as mãos e o nome do Senhor é glorificado. Ferramenta do desprezo é as ferramentas que o inimigo tem usado, colocando um irmão contra o outro irmão na igreja. Não era para nós viver isso, irmãos. Se nós somos conhecedores da palavra, não era para nós viver essas ferramentas sobre as nossas vidas. A nossa igrejas, as igrejas deveriam ser, tem que ser, como prediz a palavra, uma igreja única, triunfante, gloriosa. Não dá brecha ao inimigo para entrar com essas ferramentas, mas a igreja de Cristo tem que usar as armaduras que foi imposta para a sua igreja. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, minha irmã, quais são as ferramentas que tem te atingido nesses últimos dias. Eu não sei que tipo de ferramenta que o inimigo tem trabalhado dentro da tua casa, do teu lar. É a financeira? É o filho que está nas drogas? É a mulher que te abandonou, meu irmão? Que não acredita na tua chamada, não crê no que Deus tem colocado nas tuas mãos? É o irmão, o esposo que você é dada a obra e ele fala, você não vai mais para a igreja e te impede de você ir? Qual é a ferramenta que tem interagido contra a tua família? É a financeira? O dinheiro é mais do que teu Deus? A morte é mais do que teu Deus? Qual ferramenta que tem interagido? O desprezo dos amigos? As blasfêmias e as fofocas tem sido mais do que teu Deus? Qual é a ferramenta? Qual é a ferramenta que tem interagido contra a tua vida? A discórdia, a desunião entre os irmãos da tua igreja, que tem deixado você desanimar? O que o verdadeiro irmão, o adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Ele pode passar, evangelista Romão, por qualquer prova do mundo, mas ele entende que Deus está com ele, e Deus não tem nada a ver com o que a gente passamos. O que o Senhor quer ver de mim e de você é a determinação, é a coragem de enfrentar o vento, um vendaval, a tempestade, mas em todas elas glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você, minha irmã. E eu quero que você apresente aqui nesta manhã. Qual é a ferramenta que está interagindo na tua família? Eu quero orar por ela. É a financeira? Pastor, eu estou orando por uma porta de emprego. Eu vou orar. Eu vou orar pela porta do meu pastor, meu marido está desempregado. Eu vou orar, só que você vai fazer um voto. O negócio é com Deus é assim, irmão. Eu vou orar. Se você crê que está do outro lado, eu vou orar, Deus vai abrir a porta. Só que você não vai dar de dízimo 10% na tua igreja. Você vai dar 20% de voto. Primeiro mês você vai dar 20% e Deus vai abrir a porta para você. Qual é a ferramenta? É a financeira? Qual é os filhos? Pastor, meu filho está na droga, não quer saber de Jesus. Então vamos orar. É a filha? Vamos orar. Jesus vai fazer a obra. Essa ferramenta vai cair por terra em nome de Jesus. Qual é a ferramenta? Pastor, eu estou numa luta em casa que tu não sabe com meu esposo. Meu esposo está numa luta, eu quase perdendo ele, pastor. Então não perdeu ainda, está quase. E ainda se perder, Deus faz de volta, traz de volta. Vamos orar. Então vamos orar. Qual é a ferramenta? É uma amiga que você gostava tanto e depois ela virou as costas para você e agora se tornou tua inimiga? É uma briga que está ali isolada no meio do círculo de oração, no meio das irmãs? Vamos orar para Deus jogar essa ferramenta fora. Em nome de Jesus, oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos sobre o teu altar essas ferramentas que o inimigo tem interagido com outras famílias e as igrejas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que é triunfante e poderoso, que nesta manhã o Senhor está colocando por terra
essas ferramentas. E que nesta manhã o nome do Senhor está sendo glorificado. Deus, esta irmã que está passando, esse irmão, por uma prova financeira, coloque essa ferramenta por terra e dá vitória ao teu servo. Que está passando por problema nos filhos, nas drogas, na bebida, na prostituição. Deus, em nome de Jesus nós oramos e apresentamos perante ao Senhor. Senhor, a briga entre esta mulher e este homem, esta mulher que está para perder o teu esposo, este irmão que está para perder a tua esposa. Deus, nós repreendemos o espírito do adultério, nós colocamos por terra para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, Senhor, nós oramos contra esta ferramenta, a desunião dos irmãos da igreja, quer seja na igreja, quer seja uma luta com o vizinho da esquerda ou da direita. Senhor, nós colocamos por terra, pelo poder da tua palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado, e nós abençoamos a tua igreja, o teu povo, em nome do Senhor Jesus, e determinamos a vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe os meus irmãos, aos irmãos. Eu peguei 14 minutos do horário a mais, mas depois a gente desconta aqui em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado. Não esqueça, nosso telefone é o 97070152, e também o nosso telefone, o TIM, é o 82026824, e estamos convidando você para estar hoje na Assembleia de Deus Ministério Avivamento para as Nações, que fica na rua Professora Francisca Martins da Cunha, número 409, Jardim Rio da Praia, a sede internacional. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, e um beijo. Amanhã nós estaremos aqui de volta para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Tchau, tchau.